Abrimos a nossa Bíblia em João no capítulo 5, aleluia, louvado seja Deus, a qual a palavra do Senhor nos vai, nesta noite, nos direcionar, aleluia, a um fato da qual o Senhor tem feito naquele dia, aleluia, a partir do versículo 1, glórias seja dada ao teu santo nome. Quero também nessa noite agradecer também a cada ouvinte que vai ouvir essa palavra através do canal, aleluia, e que a graça do Senhor possa alcançar o seu lar, aleluia, através dessa palavra. E quero agradecer você que é fiel a cada mensagem que é lançada nesse canal, que sempre tem ouvido, aleluia, e que Deus sempre seja fiel na sua vida, aleluia. João capítulo 5, a partir do versículo 1, a palavra do Senhor nos diz assim: e passando essas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existia ali, junto à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebreu Betesda, a qual tinha 5 pavimentos, e nesta jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando se mover as águas, porquanto um anjo descia em certo tempo e agitava, e o primeiro que estava no tanque, uma vez jazia a água, sarava de qualquer doença e que tivesse, e estava ali um homem enfermo, e havia 38 anos, e Jesus vendo deitado, sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse-lhe Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado, e tomando o leito passou a andar. Aquele dia era sábado, aleluia. A igreja possa se assentar. Quero louvar a Deus nesta noite por a qual esta mensagem o Senhor tem nos proporcionado, e que essa mensagem nesta noite possa te encorajar para que você possa ter novamente uma boa semana com força, dedicação naquilo que você vai estar fazendo, naquilo a qual o Senhor vai te proporcionar nesta semana, e que nenhum obstáculo seja maior do que a sua fé no seu Criador. Que nenhum obstáculo possa vir nessa semana derrubar aquilo do qual, aleluia, o Senhor tem preparado para você. Mas se você crer, assim a glória do Senhor vai estar sobre a sua vida, aleluia. E a palavra do Senhor vai nos afirmar em Mateus capítulo 5, versículo 1, que bem-aventurados são os que choram, porque eles herdarão o reino dos céus. E você herdando o reino dos céus, aleluia, eu acredito que a melhor coisa na face da terra é a glória do Senhor, é a presença de Deus sobre as nossas vidas. E o que eu acho agora nessa palavra, da qual o Senhor nos proporciona nesta noite, porque havia uma festa naquele dia, e Jesus iria estar naquela festa, aleluia. E quando Jesus ele está no lugar, há algo diferente para acontecer. E eu creio que se Jesus está sobre a sua vida, sobre o seu caminho, algo diferente sempre vai estar acontecendo sobre a sua vida. Assim diz a palavra do Senhor, porque aonde Jesus está, sempre houve milagre, sempre houve transformação, sempre houve renúncia, sempre houve perdão, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero louvar a Deus por algo bastante, e eu vou compartilhar com os irmãos o que aconteceu comigo semana retrasada. Eu passei alguns dias meio enfermos, eu estava um dia bastante exausto, cansado, e nesse dia eu falei: Senhor, hoje a situação para mim está meio complicada. Estou meio cansado, meio fraco, meio abatido, semblante caído, e algumas pessoas já até haviam mesmo percebido e falado bem assim: ele está doente, porque ele hoje está meio abatido, meio cansado. Mas enquanto meu chefe pediu para que eu subisse e fizesse um serviço para ele lá em cima, e eu subi. E jazia ali naquele lugar, tinha chegado um novo funcionário na empresa, e esse funcionário era um membro de uma igreja
né? E ele estava passando por diversas dificuldades, a qual ele já tinha se distanciado, né, da onde ele estava congregando. E ele tinha falado para mim assim: ó, temos mais um irmão aqui juntamente conosco trabalhando. E ele é uma benção. Ele geralmente é uma benção, é cantor, canta bastante, ele é músico, né? Ele mostrou uns vídeos dele nesse dia para mim. Enquanto eu subi para trabalhar, ele subiu juntamente comigo. Mas eu ainda não tinha parado para conversar. Eu apenas tinha nos apresentado, beleza, tudo bem. Mas nesse dia ele parou e falou bem assim: irmão, eu vejo em você alguma coisa assim que o povo aqui parece que é diferente. Aí eu falei bem assim: amém, irmão. Eu sou evangélico, sou do ministério, qual eu te falei aquele dia, né? E eu dou graças a Deus porque eu tenho lutado dia após dia. E ele falou bem assim: irmão, eu nasci dentro do berço evangélico. Fui criado dentro de São Paulo. O meu pai é pastor. E o meu pastor, né, ele corre atrás de mim não pelo que eu sou, mas pelo meu talento. Ele não tem amor por a minha alma. Tinha um jovem que congregava conosco, e eu falei: pastor, o jovem está desviando. O que é que nós vamos fazer com ele? Ele falou que deixou, não se importou. Ele correu atrás desse jovem. Quando ele foi dar fé, esse jovem já tinha distanciado do caminho do Senhor. Já estava fumando e entrando no mundo das drogas. E ele falou para o pastor dele que ele não ia levar o sangue daquele jovem sobre os ombros dele. Deixou a responsabilidade sobre os ombros do pastor, porque o pastor em um momento foi visitar aquele jovem. E ele disse: e agora, o que eu vou fazer? Eu simplesmente olhei para ele e falei bem assim: se você for olhar dentro da Bíblia, nós temos duas histórias bastante conhecidas. A história de Jacó, que saiu debaixo da bênção do seu pai. E a história do filho pródigo, que saiu por decisão própria. E eu acho que sempre o lugar do filho é estar ao lado do pai. Não aconteça o que acontecer, não importa os problemas que vocês têm passado, as dificuldades que talvez você possa ter, sempre esteja do lado do seu pai. Talvez você não possa entender qual pai, você possa pensar que seja Deus ou seu pai material. E ele falou: beleza, foi embora para a casa dele. Quando foi nessa semana, ele teve a oportunidade de se aproximar de mim de novo e falou: irmão, você é uma bênção de Deus em minha vida. Depois daquele dia eu cheguei em casa, falei com a minha esposa e ela falou: então vamos para a igreja do seu pai. E eu vou voltar a congregar e vou congregar com o meu pai, juntamente com ele. E eu simplesmente olhei para ele e disse: não importa a enfermidade que nós temos, sempre iremos olhar e lutar e percorrer aquilo. E o regressar é de Deus, mas o renunciar faz parte de nossas vidas. Aleluia. Mas quando Jesus agora chega naquela festa, aleluia, louvado seja Deus, ele não vai diretamente para a festa. Ele chega em um lugar e ele entra, vou usar nessa ocasião, nessa noite, pela porta do fundo. Porque Jesus, ele nunca quis trazer os holofotes para dentro de si. Jesus, ele nunca quis chamar aquilo de melhor para ele. Ele sempre queria dar a glória para Deus. E ele não queria que o povo visse ele apenas como um operador de milagres, mas como uma pessoa normal, como uma pessoa que poderia fazer a diferença aonde ele estiver. E quando Jesus agora entra pela porta das ovelhas, aleluia, aonde era apresentado naquele tempo onde ele entrou ali, e ele vê ali agora um lugar cheio de pessoas enfermas. Se fosse nos nossos dias atuais hoje, nós poderíamos apelidar aquele lugar como um lugar que eu coloquei no hospital de base ali em Brasília, o corredor da morte, aonde ali já havia pessoas com diversos tipos de doenças, pessoas desenganadas pelos médicos, pela medicina, aonde já não havia mais cura, estava naquele lugar, procurando apenas uma oportunidade. Mas a oportunidade batia sempre na porta daquele que era mais forte, naquele que tinha alguém que lutava ao seu favor. A oportunidade sempre se abria para aquele que tinha alguém que estava ao seu lado, esperando para poder ajudar o seu que estava caído. E aquele paralítico, a palavra de Deus nos diz que jazia 38 anos, que vivia enfermo, que vivia sobre um leito, que vivia deitado, jogado ali. E talvez quantas das vezes ele olhava e via a oportunidade batendo de ele poder chegar ali. A palavra de Deus nos diz que era de em tempo em tempo.
Será quantas vezes o anjo descia ao ano? Ou será se ele descia somente uma vez ao ano para poder mover aquelas águas? Quantas oportunidades perdemos de estarmos aqui neste lugar ouvindo a palavra de Deus? Quantas oportunidades nós perdemos de poder abrir essa palavra e meditar naquilo a qual o Senhor tem nos falado? É gratificante o poder que é apresentado através da palavra de Deus. É como nós aprendemos hoje na lição, em Atos 3:19, quando Pedro e João entram naquela porta ali, né, na chamada Formosa, nesse templo aqui, e ele cura aquele aquele coxo. A multidão olhava e talvez pensava assim, esses homens é cheio de poder, eles são poderosos. Mas o que ele fala? Eles não é santo, o poder não vem dele. O poder é através de Cristo, é através da palavra. E quando Jesus Cristo agora se apresenta, aquele homem fala com ele assim, você quer ser curado. Aí ele simplesmente olha para Jesus, ergue sua cabeça e procura. Como? Se sempre quando o anjo desce, alguém entra na minha frente. Talvez naquele dia Jesus senta ao seu lado e começa a ter uma longa conversa com aquele homem, né? A Bíblia não relata porque muitas das vezes nós vemos aonde a mensagem é falada somente aqui e já sai de cena. Mas a própria palavra vai nos dizer que nem todos os milagres que Jesus operou foi escrito aqui, porque não caberia. E talvez enquanto aquele homem conversava com Cristo, algumas pessoas que estavam ao seu redor zombavam, talvez algumas pessoas até sorriam, porque não acreditariam que Jesus poderia simplesmente através da palavra tirar aquele dali. Porque talvez não tinham ouvido ainda falar de quem era Jesus. Talvez aqueles que estavam ali naquele tanque não conheciam o poder que era o nome Jesus. Conhecia talvez ele como Jesus de Nazaré, mas não conhecia ainda como o autor e consumador da nossa fé. Aquele que ressuscitaria de entre os mortos, aquele que tinha a capacidade de perdoar pecado. Talvez o milagre da filha de Jairo ainda não tinha chegado naquele lugar. Talvez eles não tinham ouvido ainda que Jesus tinha curado a filha de Lázaro. E talvez eles estavam ali tão focados em ver o anjo descendo ali, que aquilo que acontecia aos seus redores eles não entendiam, porque o seu foco era o anjo que desceria para mover as águas. Nada poderia tirar minha atenção, nada poderia tirar o meu foco daquilo, do objetivo que eu tinha, que era ser curado através daquela água. Era apenas um tanque. Aleluia. Mas a palavra de Deus vai nos dizer em João 8, aleluia, que Jesus, ele é a própria água da vida. Enquanto aquele povo buscava por uma fonte seca que era enchida por torneiras artificiais, não era o canal da própria fonte, eles perderam a oportunidade de poder beber da água viva. Eles perderam a oportunidade de poder participar de um manancial de água que jorrava para a vida eterna. E talvez você entrou aqui nessa noite precisando de algo. E talvez você tenha focado em algo e pensando o que vai acontecer através de mim e o que vai acontecer para que aquilo que eu estou precisando seja resolvido. Aí você olha ao seu redor. Você agora imagina, estamos aqui há basicamente 35, 40 pessoas dentro deste templo. Aleluia. E eu creio que aqui 95% de nós profetiza a mesma fé, tem o mesmo objetivo, que é alcançar o alto, o céu. E talvez aqui no nosso meio, um ou dois não tem feito uma aliança com Cristo até o dia de hoje. Porque sempre estamos focando em alguma coisa. E que nessa noite você possa abrir e pensar assim: Jesus, senta aqui agora do meu lado. Vamos conversar, eu e o Senhor.
Porque a minha alma está sedenta, precisando de alguma coisa. Porque dentro do meu ser eu passo por grandes problemas, dificuldades, e não entendo aquilo que acontece comigo. Aleluia, louvado seja Deus. Talvez até mesmo você, quando vai ouvir essa palavra, tenha passado por esses mesmos problemas que está sendo citado aqui. Que dentro de você talvez possa ter um vazio, que você está esperando que aquele que está ao seu lado vai vir para poder preencher através de palavras, que vai vir te preencher naquilo através de um presente. Mas eu quero dizer para você nessa noite, aquele que tem a capacidade de preencher, que está dentro de você vazio, chama-se Jesus de Nazaré. Porque enquanto você chora, a palavra de Deus fala bem assim, ó: bem-aventurados que choram. É o próprio Cristo que está falando. Bem-aventurados os que choram, porque deles são o reino dos céus. Aleluia. Quando nós falamos bem-aventurados que choram, nós for vendo essas bem-aventuranças, vai falar de humildade, vai falar daqueles que acreditam, porque Deus, Ele é completo. Jesus, Ele não é um tanque artificial. O que Ele tem para você é bem maior do que o que o anjo tem. Porque aquilo que o anjo desce para fazer, ele depende de uma ordenância, de alguém que está acima dele, que é superior a ele. E que eu acho interessante, porque o anjo só descia quando o Senhor permitia que ele desse. Você não vai ver em nenhum momento que a palavra de Deus vai dizer: o anjo do Senhor decidiu descer, não. O anjo desceu através da mensagem de Deus. O anjo, ele vai trazer uma mensagem de Deus. O anjo vai trazer para você uma bênção de Deus. O anjo, ele veio para servir Jesus. A palavra de Deus vai dizer assim. Você não vai ver dizer assim, ó, Jesus veio para servir os anjos, mas vai dizer assim, ó: os anjos do Senhor desceu e o serviu. No Getsemane, quando ele estava chorando, os anjos do Senhor veio e o confortou. Mateus 4, aleluia. Na tentação vai dizer que o anjo do Senhor veio e serviu. Aleluia, louvado seja Deus. Porque Jesus, Ele é a razão maior de tudo. Então, quando ele entra ali agora, que ele fala com aquele homem, que ele fala bem assim: Senhor, não tem ninguém por mim. Não tem. É a mesma causa sua. Quando você olha para um lado e outro e vem e fala bem assim: Senhor, não tem ninguém mais por mim. Quem poderá me ajudar? Quem pode me socorrer? Ninguém pode. Aleluia. Porque quando nós traçamos a palavra matéria, terreno, aleluia, é coisa da terra. Mas quando nós falamos agora de coisa do coração e da alma e do espírito, é somente Jesus é quem pode nos curar. É somente Jesus é que nos pode libertar. E eu acho bastante interessante que Jesus, ele fala bem assim, ó: toma o seu leito, aleluia, e anda. E aquele homem, quando ele olha para aquilo, ele pega o seu leito e começa a andar. Ele não quer saber de quem ficou para trás. Ele não quer saber e perguntar assim: Jesus, agora o que é que eu faço? Eu estou de pé. São 38 anos, irmãos, deitado sobre uma cama. 38 anos que esperava por um milagre. 38 anos dependendo de tudo. De pessoas para poder levar para casa, de pessoas para trazer para aquele tanque para poder esperar a bênção. Talvez ele precisava de pessoas para levar ele até mesmo para fazer as suas necessidades. Mas apenas uma palavra de Jesus mudou totalmente o cenário da vida dele. Toma a sua cama e anda. E eu acho interessante que ele poderia agora largar aquela cama para trás e sair correndo, porque ele já não precisava mais daquela cama. Mas agora você imagina, você olhar para aquela cama agora e pensar bem assim, ó: 38 anos eu padeci em cima de você. 38 anos
eu tinha que estar deitado sobre você. São lembranças que vai ficar marcada na vida daquele homem. Por aquilo que ele tem passado, pelo sofrimento que ele passou, pelas humilhações que muitas das vezes ele até mesmo poderia ter chorado na beira daquele tanque, por ter chegado tão perto de ser curado, mas alguém passou sobre a sua frente. E que eu acho bastante que quando o povo procura para ele, não é esse ali agora o coxo que estava, ele simplesmente fala: Jesus me curou. Ele não se importa com quem está falando, para quem está perguntando, se era o sumo sacerdote daquele tempo, se eram os soldados, se era a lei. Ele apenas já fala logo: Jesus me curou. Porque quem tem que ser glorificado não era ele que estava carregando o leito, mas era aquele que tinha curado ele e colocou ele de pé. Porque quem tem que ser glorificado sobre as nossas vidas é aquele que nos sustenta todos os dias. É aquele que tem nos tirado lá do monturo e colocado aonde nós queremos estar. É aquele que nos fala que bem-aventurado são nós que choramos e que temos sede de justiça, que vai nos colocar nos lugares celestiais. É aquele que tem sarado da mais profundeza da tristeza da alma. É aquele que fez Pedro dizer para aquele homem: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta-te em nome de Jesus. É esse nome que tem que estar sobre as nossas vidas. É o nome de Jesus que temos que profetizar todos os dias e dar honra e glória a este nome. E eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.